Olá, amigos do canal Púlpito Virtual. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Washington Botelho e quero compartilhar com vocês nesta tarde uma mensagem que tem incomodado o meu coração ao longo do meu pastoreio. Sem mais delongas, o título dessa mensagem de hoje é Filhos de Deus ou Filhos de Belial. Forte isso, né? Mas será tremendo para a edificação da minha e da sua vida. Que tipo de cristão nós estamos sendo perante a face do nosso Senhor Jesus? Existem pessoas que se titularizam cristãos, mas será se vive como filhos de Deus? Porque existem centenas de milhares de pessoas vivendo como filhos de Belial. Vamos ver uma pequena característica do significado do filhos de Belial. Segundo o livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: o homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Forte isso, né? E conclui dizendo: perversidade há no seu coração todo o tempo, maquina o mal, anda semeando contendas. Estes são os filhos de Belial. E os filhos de Deus? É aquele que sempre está com a sua mão pronta para estender aquele que tombou. É aquele que está sempre pronto para auxiliar o necessitado. É aquele que está sempre pronto para ajudar o enfermo. É aquele que ajuda e auxilia no processo da sua libertação, da sua cura. Estes são os filhos de Deus. Mas ao longo do meu pastoreio, eu tenho visto algumas pessoas de posições eclesiásticas diferenciadas. Desde o obreiro, ao diácono, ao levita, evangelista, missionário, pastores, bispos, apóstolos. Eu já vi todo tipo de pregador usando as escrituras sagradas para exortar o irmão que caiu, o irmão que pereceu, o irmão que tombou. Amados, eu comparo a congregação como um grande hospital e os irmãos como os enfermos. Assim como o hospital tem os seus enfermos, assim a congregação. Observa, existem tipos de enfermos que vai ao hospital, toma o seu remédio e logo depois ele está literalmente curado. Você já viu pessoas assim? Que foi para o hospital e voltou totalmente restabelecido? Mas existem enfermos que procuram a unidade hospitalar, toma o remédio, às vezes fica lá no soro, em monitoramento, e o médico fala: olha, aguarde aí mais um pouco e eu volto daqui a pouco para reavaliar você. O médico retorna, encontra ele restabelecido e ele volta para casa curado. Já viu pessoas assim? Eu já vi milhares. Mas existe também enfermos que procuram a unidade hospitalar, o médico avalia, medica e fala para ele: você vai ficar internado. Às vezes ele pergunta: e por quanto tempo, doutor? Não sei. Nós vamos combater a sua enfermidade até o momento em que você for restabelecido. E às vezes ele passa meses internado. Tem enfermos que às vezes passam anos. Tenho certeza que você já ouviu isso e já viu isso na vida de alguém. Assim é a congregação. A congregação é um grande hospital que recebe vários irmãos cristãos enfermos. Existe aquele irmão enfermo que vai à congregação e no momento que ele ouve a palavra, ele volta para casa literalmente curado. Você já viu pessoas assim? Não só na alma, como na carne. Mas existe aqueles irmãos que frequentam a congregação, ouvem a palavra, mas continuam enfermos. Verdade. Porque ele tem que acreditar no processo da cruz. Ele tem que acreditar no poder da palavra. E isso gera tempo para algumas pessoas. E tem aqueles irmãos cristãos que convivem na congregação durante anos, mas a sua enfermidade ainda está com ele. É aquela mentira que ele não consegue deixar para trás. É aqueles pequenos vícios que ele não consegue deixar. O seu temperamento, o seu caráter ainda não foi transformado pelo poder do Senhor. Mas é o sangue de Cristo que não tem poder na vida dessa pessoa? Será que Deus, para esse tipo de enfermo, o poder dele é mais fraco? Claro que não.
É porque a pessoa não toma para si a verdade para viver com ela. Não toma para si, né, através de uma fé acionada de uma forma incondicional para ser transformado e liberto pelo poder do Senhor. Então é possível você encontrar crentes ainda com as suas enfermidades. Por que eu quero, nesse momento, abordar esse assunto? Porque eu já vi ao longo do meu pastoreio centenas de pessoas, independente de sua posição eclesiástica, não é? Exortando o crente através das mídias, através dos altares, dos púlpitos, não é? Tem pessoas que usam o canhão como o YouTube para exortar o irmão. Tem pessoas que vivem para exortar crente. Aí vocês me perguntam, mas pastor, a Bíblia diz que a gente precisa exortar o irmão que está enfermo. Eu concordo. Mas as Escrituras também dizem que até para você exortar o irmão, você precisa ter uma testemunha e que você use a palavra do Senhor com mansidão, com eloquência, para curar o irmão e trazer ele novamente para o altar do Senhor. Pensa nisso? Observe, irmãos. Quando você usa o canal como o YouTube, uma televisão, um FM, um AM, observa, você não está só mandando um recado para aquele irmão que está enfermo. Centenas de milhares de ouvintes estão ouvindo o que você está dizendo. Que interesse um ímpio tem de saber que na congregação ou na vida dos crentes existem irmãos que estão enfermos, existem irmãos que estão em pecado? Que interesse um ateu, um espírita tem em saber que aquele irmão que está errado, que está em pecado, que está escandalizando a obra do Senhor? Observa o que as Escrituras também do Senhor falam a respeito destas coisas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 1, diz assim: E disse aos discípulos, palavras do Senhor Jesus: É impossível que não venham os escândalos, mas ai por onde os escândalos vier. Deus está falando de você, meu irmão, que tem um dom da exortação, né? Deus está falando de você também. Quer ver? Observa. A partir do momento que você aponta o erro do irmão, a partir do momento que você exorta o irmão em público, você está propagando o escândalo, não é? Então, o que é que eu devo fazer, pastor, já que eu tenho um dom da exortação? Vá à casa do irmão, chame ele em particular, em qualquer lugar onde ele esteja, um local apropriado para isso. Chame um outro irmão que também está naquele momento capacitado, eloquente, na unção do Espírito Santo, e exorte o irmão com cuidado, com cautela, com mansidão, para que ele seja curado e restaurado daquela enfermidade, daquele processo de infração que ele está vivendo. Mas você tem que ir para a mídia, você tem que ir para o púlpito da congregação, você tem que ir para o altar, né? Você, o bambambam, o blindado, o super cristão, você tem que usar esse canal para descer a ripa no irmão, né? Não é assim que acontece na maioria das vezes? Como isso tem me incomodado nos últimos tempos, irmãos. Sabe por quê? Porque quando Deus me chamou para o meu pastoreio, eu entendi, logo no início, que o meu chamamento era para ganhar almas para o Senhor Jesus, cuidar bem delas, instruí-las, para que elas possam se firmar na fé e ser um comigo na espera, na perseverança e na esperança da promessa maior da igreja, que quando o Senhor Jesus voltará para buscar uma igreja poderosa, remida, na estrutura de um varão perfeito, para vivermos com ele numa glória por toda a eternidade. Mas o que eu não posso deixar passar em branco, chegou o meu limite de ver tanto pregador exortando pastor, obreiro exortando pastor exortando obreiro, missionário pregando contra crente, é o tempo inteiro esse tipo de crente pregando para destruir e detonar a vida do irmão. Eu quero, para você que tem esse dom da exortação, Deus tem mais uma palavra para o seu coração. No livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim, olha: Não olhe para o cisco do olho do seu irmão quando o seu tem uma trave dentro. Não é?
Que moral você tem de exortar o seu irmão, ainda mais em público, você também estando errado? Sim, você vive errado. Você também vive nos seus erros, nas suas práticas de transgressões. Sabe por quê? Porque nós habitamos aqui, na carne. Enquanto habitarmos nela, estaremos suscetíveis a erros, suscetível a cometer uma transgressão, uma infração. E qual a diferença no momento em que estarmos assim? Dobrarmos o nosso joelho no momento em que o Espírito do Senhor nos constrange, para que nós possamos ir para o altar do Senhor e pedir a Deus perdão pelaquela transgressão, e levantar novamente curado, como instrumento restaurado para alcançar outros irmãos. Ensinar os irmãos caídos a voltarem novamente restabelecidos das suas enfermidades. Consegue entender estas coisas? Será se você, ao ouvir essa mensagem, você ainda vai ter coragem de usar o púlpito da sua igreja ou aonde você é convidado para ir? Deus lhe confia o altar dele para você ganhar almas para o Senhor Jesus, e você vai para lá para exortar crente, principalmente crente que não é da sua congregação, principalmente porque ele não te conhece, ele não sabe onde você tem colocado a planta dos teus pés, ele não sabe como é o seu convívio dentro de casa, ele não sabe como é a sua paternidade, ele não sabe como é você na condição de filho, se você é rebelde, se você distrai. Ele não sabe como é você no trabalho. Você é uma coisa na congregação e é totalmente outra lá fora. Mas você é o cara quando você sai para pregar a palavra do Senhor. Não é? E isso para mim tem ferido a minha alma nesses últimos tempos. E eu estou iniciando a partir dessa primeira mensagem uma série de mensagens sobre este assunto. De irmãos que têm o dom da exortação, que usa o tempo precioso que Deus te deu da sua vida para pregoar para crente. Cuidado, irmãos, porque no grande dia do Senhor todos serão julgados, inclusive você. Nesse dia você pode ouvir do Senhor Jesus dizendo: afasta de mim, maldito, pois eu não vos conheço. Não é? Então naquela hora, cheio de prepotência, você pode fazer essa pergunta para o Senhor: como não me conheces, se eu fui teu obreiro e apregoei a tua palavra? E você pode ouvir do Senhor Jesus: para quem você pregou a palavra? Desde quando eu te chamei para pregar para crente? Desde quando eu te chamei, te remi, te instruí para você apregoar a minha palavra para os enfermos, para os caídos, para os contaminados, para os aprisionados? Foi para isso que eu te separei. Parou para pensar nisso? Isso não te incomoda? Mas você é o cara, você é o pregador, o dom da exortação está sobre a tua vida. Não é, irmãos? Que continue. Se Deus te chamou realmente para exortar e curar os irmãos que estão em erros, os enfermos, que você faça isso, irmãos. Que você leve o irmão para um canto, que você tenha paciência com ele. Você vai ter que acreditar como Cristo acreditou em você. Você vai ter que, o enfermo será curado. De que ele vai voltar novamente para o altar e ser novamente aquele instrumento poderoso para a expansão do reino do Senhor. Amém? Eu quero encerrar com mais uma palavra para que você reflita a forma que você tem usado o teu ministério, o teu chamamento. No livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 11, diz assim: meus filhos, não faleis mal um dos outros. Tremendo isso, né? Mas você está no altar. Você está usando os púlpitos das congregações para falar mal de crente, para falar mal de quem errou, de quem está no erro. Enquanto você, com esse dom poderoso que Deus te deu de exortar, não tem curado ninguém. Sabe por quê, irmãos? Porque aonde há vergonha, constrangimento é uma coisa, vergonha é outra. Confrontar o irmão com a verdade e ganhar ele novamente para Jesus é uma coisa, você envergonhar ele é outra. Para com isso, irmãos. Para com isso, pregador do Evangelho, pregador da palavra.
Consegue entender a mensagem que está sendo ministrada? Eu vou ficar por aqui. Já são 15 minutos de mensagem. Mas eu aguardo você no nosso próximo encontro. Que Deus abençoe sua vida grandemente. E que você seja um servo, um instrumento na expansão do reino do Senhor. Shalom. Que Deus te abençoe.